Olá, vamos dar continuidade hoje à gravação do capítulo 4 do Capital, intitulado A Transformação do Dinheiro em Capital. No vídeo de hoje, vamos tratar do item 2 do referido capítulo. Item este que se intitula Contradições da Fórmula Geral. Qual é o eixo básico da reflexão que Marx está apresentando neste item 2? O eixo básico da reflexão é o reconhecimento de que o valor da mercadoria não pode ser estabelecido na circulação. Pelo contrário, apesar das ilusões que reinam na vida cotidiana, o valor de uma mercadoria, ele só pode nascer no ato mesmo da produção da mercadoria. A circulação é tão somente a esfera na qual vai se realizar o valor, ou seja, o circuito de produção do valor se concretiza. Marx parte, neste item, da seguinte afirmação: a de que a forma que a circulação de mercadorias assume quando o dinheiro se transforma em capital, ou seja, o circuito dinheiro, mercadoria, dinheiro que volta para as mãos do seu possuidor de um modo acrescido, contradiz todas as leis sobre a natureza da mercadoria, do valor, do dinheiro e da própria circulação, tal como discutido pela nascente economia burguesa naquele período. Marx se refere aqui à maneira como os teóricos da economia política tentavam descobrir a origem do valor e, consequentemente, a fonte da acumulação de capital. Estes esforços se direcionavam fundamentalmente no sentido de demonstrar que o valor das mercadorias nascia na esfera da circulação e não na esfera da produção. Marx procurará demonstrar como a tese da origem do valor na circulação não se sustenta. Para isso, ele se depara, nesta reflexão, com dois circuitos básicos, como vimos ao expor o item 1 do presente capítulo. O primeiro ciclo é aquele que envolve o movimento mercadoria, dinheiro, mercadoria. E o segundo é o que compreende o movimento próprio da acumulação do capital, ou seja, dinheiro, mercadoria, dinheiro acrescido. Dinheiro este acrescido, que vai ser a mais-valia do capitalista. Marx não está ainda discutindo aqui a mais-valia, ele apenas está procurando mostrar como que o valor de uma mercadoria não nasce no processo de circulação, e sim no processo de produção. É somente em momento posterior que ele entrará mais a fundo no sentido de compreender a extração do mais-trabalho. Em ambos os circuitos que ele aponta, MDM e DM', existe formalmente a compra e a venda. Compra e venda se fazem presentes. Porém, dependendo de como estes dois elementos se fazem presentes em cada ciclo, ou seja, dependendo de como compra e venda se apresentam no circuito MDM ou DM', nos encontramos com situações qualitativamente distintas em cada um destes ciclos. Portanto, forma e conteúdo não se confundem, embora estejam inevitavelmente unidos ou unidas. Porém, diz Marx, para os indivíduos envolvidos nas trocas, o que eles veem é apenas atos de compra e venda.
considerando-se, por exemplo, dois negociantes, A e B, que chamaremos aqui por André e Bruno, considerando-se dois negociantes, André e Bruno, eles se veem apenas como compradores ou vendedores de mercadorias. Se um terceiro indivíduo se colocasse como participante destas trocas, nada mudaria nem na percepção de que se tratam apenas de compra e venda de mercadorias. Dirá Marx que, colocando-se como parte das trocas, caso Marx se colocasse como parte das trocas, como participante das trocas, eu mesmo me confronto com eles, ou seja, com André e com Bruno, como simples possuidor, ora de dinheiro, ora de mercadorias, como comprador ou como vendedor. E, além disso, em cada uma dessas transações, confronto-me com uma pessoa apenas como comprador, com outra apenas como vendedor. Com a primeira, apenas como dinheiro. Com a segunda, apenas como mercadorias. E com nenhuma delas, ou seja, com André e com Bruno, como capital ou capitalista, ou como representante de qualquer coisa que seja mais do que dinheiro ou mercadorias, ou que possa surtir qualquer efeito além daquele do dinheiro ou das mercadorias. Na condição de participante das trocas que envolvem as mercadorias de André e Bruno, André não se preocupa com minha transação com Bruno, e tampouco Bruno com minha transação com André. No mais, diz Marx, para André e Bruno, a transação completa não se apresenta como tendo início com uma compra e conclui-se com uma venda, mas, inversamente, começa com uma venda e conclui-se com uma compra. E por que isto ocorre? Isto ocorre porque meu primeiro ato, a compra, diz Marx, é, do ponto de vista de André, uma venda. E meu segundo ato, a venda, é, do ponto de vista de Bruno, uma compra. Assim, quem vende faz do outro um comprador. E quem compra, do antigo dono das mercadorias, um vendedor. Nada mudaria, portanto, se a relação entre André e Bruno fosse direta, pois André venderá a mercadoria a Bruno e Bruno a comprará de André. Do ponto de vista de André, teria ocorrido um simples ato de venda. Vendeu para Bruno. E do ponto de vista de Bruno, um simples ato de compra. Comprou de André. Porém, observa Marx, retendo apenas os atos de compra e venda presentes na esfera da circulação simples de mercadorias, em nada se avança na compreensão da natureza do valor e do mais-valor. Se isso não permite, se ficar retido nesta dimensão, não permite compreender a natureza do valor e do mais-valor, é necessário, então, mudar o ângulo da análise. É necessário, portanto, investigar se nesta circulação simples de mercadorias existe algo a permitir uma expansão do valor que entra na circulação e do qual resultaria a criação de mais valor. Nesse sentido, Marx parte da seguinte situação. Tomemos o processo de circulação como mera troca de mercadorias, onde dois possuidores de mercadorias compram um do outro as referidas mercadorias por quantias iguais pagas no dia combinado.
Estes dois possuidores de mercadorias saldam suas dívidas utilizando dinheiro, que na condição de mediador geral das mercadorias serve para expressar o valor das mercadorias em seus preços. Esta discussão a respeito do dinheiro, Marx faz no capítulo 1, onde ele mostra que, na medida em que as trocas se tornaram permanentes, foi necessário estabelecer um mediador universal que servisse de equivalente, de parâmetro para a troca das demais mercadorias como equivalentes. Consideradas enquanto valores de uso, ambas as partes envolvidas na troca podem ganhar, pois alienam, ou seja, se desfazem das mercadorias que lhes são inúteis como valores de uso e recebem em troca mercadorias de cujo valor de uso elas necessitam. Sempre bom lembrar que, para a mercadoria ser comercializada, ela precisa ser um produto útil para alguém. Há, para ambos os envolvidos nas relações de troca, uma outra vantagem possível, diz Marx. André, que vende vinho e compra cereal, produz, talvez, mais vinho do que o agricultor Bruno poderia produzir no mesmo tempo de trabalho, assim como o agricultor Bruno poderia produzir mais cereal do que o agricultor André, de modo que, do que o produtor de vinhos André. De modo que André recebe, pelo mesmo valor de troca, mais cereal, e Bruno recebe mais vinho do que a quantidade de vinho e cereal que cada um dos dois teria de produzir para si mesmo, sem a troca, no mesmo espaço de tempo. Observando a troca pelo lado do valor de uso, se tem, pois, uma transação em que ambas as partes saem ganhando, pois cada um dos envolvidos na troca se apropria de uma quantidade maior de coisas úteis que obteriam caso tivessem de produzir, cada um de seu lado, o que necessitam. Ou seja, se André tivesse que produzir vinho e, além disso, cereais, e Bruno tivesse que produzir, além de cereais, também produzir o vinho. A situação, no entanto, é qualitativamente distinta quando se observa a transação do ângulo do valor de troca. Dirá Marx: um homem que possui muito vinho e nenhum cereal negocia com outro homem que possui muito cereal e nenhum vinho. E entre eles é trocado trigo no valor de 50. Digamos aqui, 50 reais. E entre eles é trocado trigo no valor de 50 reais por vinho no mesmo valor de 50 reais. Tal troca não constitui um aumento do valor de troca para nenhuma das partes, pois, antes da troca, cada um deles já possuía um valor igual àquele que foi criado por meio dessa operação, ou seja, 50 reais. Lembrando que estes 50 reais estão traduzindo, na prática, o tempo de trabalho social médio necessário para produzir uma determinada mercadoria. Para ser vendida, é necessário que a mercadoria afixe nela um preço, mas este preço é apenas a representação numérica do valor da mercadoria, ou seja, do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir aquela mercadoria. Se o dinheiro é introduzido como meio de circulação entre as mercadorias, e se os atos de compra e venda são separados um do outro, o resultado não se altera,
pois o dinheiro atua apenas como mediador de equivalência entre as mercadorias. Uma nota de R$ 50 compraria tanto o vinho de André quanto os cereais de Bruno. Enquanto representante ideal do valor das mercadorias, o dinheiro atuará tão somente como meio para que os preços afixados nas mercadorias possam viabilizar o ato de compra e venda ou vice-versa. Cria-se, neste processo, a ilusão de que são os preços que comandam o valor das mercadorias, uma vez que elas precisam se expressar em um determinado quantum numérico. Porém, o olhar mais atento vai revelar que o valor das mercadorias é pressuposto para os preços, e não os preços pressuposto para que as mercadorias tenham valor. Marx fornece aqui a primeira indicação de que não é na esfera da circulação, e sim na esfera da produção que se constitui o valor de uma determinada mercadoria. Neste primeiro momento da investigação, Marx opera na análise com o pressuposto de que as mercadorias estão sendo comercializadas pelo seu valor, ou seja, que o preço nelas afixado corresponde exatamente ao seu valor, ao tempo de trabalho social médio nelas materializado. Prescindindo, deixando-se de lado circunstâncias que não decorrem imediatamente das leis imanentes da circulação simples das mercadorias, o que ocorre na troca, além da substituição de um valor de uso por outro, ou seja, troca-se vinho por cereais, não é a criação de valor, diz Marx, mas tão somente uma metamorfose, uma mudança, uma mera mudança de forma da mercadoria. Transforma-se vinho em uma nota de R$ 50 e transforma-se uma nota de R$ 50 em cereais. Uma vez que a troca é a troca de valores equivalentes, portanto, de tempo de trabalho social médio igual, em ambas está contido o mesmo valor. Na troca, a mesma quantidade de trabalho social objetivado, materializado, permanece nas mãos do possuidor de mercadorias. Primeiramente, como sua própria mercadoria, vinho ou cereal. Em seguida, como dinheiro, pelo qual ela foi trocada. E, por fim, como mercadoria que ele compra com esse dinheiro. Ou seja, se transforma novamente os R$ 50 em cereais, se transmuta para a forma cereais, ou pode ocorrer de pegar os R$ 50 e recomprar o vinho, e, portanto, se tem novamente o vinho de R$ 50. Essa mudança de forma não implica, diz Marx, qualquer alteração na grandeza do valor, mas a mudança que o valor da mercadoria sofre neste processo é limitada a uma mudança em sua forma dinheiro. Ela existe, primeiramente, como preço da mercadoria à venda. Em seguida, como uma quantia de dinheiro expressa no preço. Por fim, como o preço de uma mercadoria equivalente a ser comprada. Quando a circulação de mercadorias ocorre livre de interferências, prossegue Marx, a circulação de mercadorias opera tão somente uma mudança formal do valor das mercadorias, uma vez que se está diante da troca de equivalentes. Esta referência a uma circulação de mercadorias livre de interferências está se referindo ao fato de que as mercadorias estão sendo vendidas efetivamente pelo seu valor. O preço delas corresponde efetivamente ao seu valor, o que raramente
acontece na economia real. Uma hora de trabalho materializado na produção de um casaco por uma hora de trabalho contido em uma outra mercadoria distinta do casaco, por exemplo. Isso é uma troca de equivalentes, supondo-se que a mercadoria está sendo vendida pelo seu valor. Isso não impede, é lógico, que na circulação real das mercadorias, elas possam ser vendidas por preços que não correspondam a seus valores. Mas este desvio, observa Marx, tem de ser considerado como uma infração da lei da troca de mercadorias, um desvio da lei de troca das mercadorias. Em sua forma pura, ou seja, quando a mercadoria é vendida pelo seu valor, ela é uma troca de equivalentes, não um meio para o aumento do valor. Apresentar a circulação de mercadorias como fonte de mais valor, ou do mais valor, é confundir o valor de uso com o valor de troca, observa Marx. Ele cita, como um dos exemplos desta confusão, texto do pensador Condillac, quando Condillac afirma: não é verdade que na troca de mercadorias troca-se um valor igual por outro valor igual. Ao contrário, cada um dos dois contratantes dá sempre um valor menor em troca de um valor maior. Se valores iguais fossem trocados, não haveria ganho algum para nenhum dos contratantes, mas as duas partes obtêm um ganho, ou pelo menos deveriam obtê-lo. Outra consideração tem de entrar, portanto, neste cálculo, diz Condillac. É preciso reconhecer, diz Condillac, que o comércio adiciona valor aos produtos, pois os mesmos produtos têm mais valor nas mãos do consumidor, portanto, de quem compra, do que nas mãos do produtor, portanto, de quem está tentando vender a mercadoria. Marx se contrapõe a esta forma de analisar a origem do valor, pois, diz ele, se são trocadas mercadorias ou mercadorias e dinheiro de mesmo valor de troca, portanto, equivalentes, cada uma das partes não extrai da circulação mais valor do que nela lançou inicialmente. Não há, então, criação de mais valor em sua forma pura. O processo de circulação de mercadorias exige a troca de equivalentes, ainda que as coisas não se passem com tal pureza na realidade. A partir daí, Marx lança algumas suposições para aprofundar a sua investigação. Diz ele, o que aconteceria caso, em determinada situação, se efetivasse uma troca de não equivalentes? Sabemos, diz Marx, que no mercado de mercadorias confrontam-se apenas possuidores de mercadorias. E o poder que essas pessoas exercem umas sobre as outras não é mais do que o poder de suas mercadorias. Este poder reside no fato de que as mercadorias são distintas. Portanto, no mercado, este portador de mercadoria está oferecendo algo do que o outro necessita. Se ambos estivessem oferecendo os mesmos casacos, não haveria necessidade nenhuma de realizar as trocas dos mesmos casacos. Só podem ser trocadas mercadorias distintas. Ninguém vai trocar uma caneca por uma caneca. Vai trocar uma caneca por um prato, por um garfo ou por uma faca. Portanto, por uma mercadoria distinta. E aí reside o poder do possuidor da mercadoria. Ele tem algo que o outro não possui. A variedade material das mercadorias, a diversidade das mercadorias postas à venda, é a motivação, portanto, é a motivação material para a troca
e torna os possuidores de mercadorias dependentes uns dos outros, uma vez que nenhum deles tem em suas mãos o objeto de suas próprias necessidades, e cada um tem em suas mãos o objeto da necessidade do outro. Como é o caso anteriormente citado do produtor de vinho e o produtor de cereais. Além dessa diferença material de seus valores de uso, ou seja, uma caneca não é idêntica a um prato, um casaco, não é idêntico a um par de sapatos, além dessa diferença material de seus valores de uso, existe apenas mais uma diferença entre as mercadorias. A diferença entre sua forma natural de mercadoria e sua forma modificada de dinheiro. Significa que uma caneca pode ser representada, por exemplo, em uma nota de R$10. E uma nota de R$10, por sua vez, pode comprar uma outra mercadoria que tenha o mesmo tempo social médio de trabalho que estaria materializado na caneca. Assim, os possuidores de mercadorias se distinguem simplesmente como vendedores, possuidores de mercadorias, e compradores, possuidores de dinheiro. Porém, continua Marx, admita-se que fosse possível vender a mercadoria acima de seu valor, de tal modo que o vendedor embolsa ou embolsaria mais dinheiro do que o valor real da mercadoria que estava vendendo. Em um primeiro momento, este vendedor ganha, mas depois ele terá que se tornar comprador de mercadoria e terá de pagar um preço igualmente acrescido, porque o outro vai estar vendendo a sua mercadoria também acima do valor. Desse modo, o que ganhou na venda perderá na compra. Se cada um dos possuidores de mercadorias vende seus artigos aos outros possuidores de mercadorias a um preço igualmente acima de seu valor, na prática, se produz o mesmo resultado que se obteria se cada um deles vendesse as mercadorias pelos seus valores reais. Por exemplo, R$50 ou 50 libras ou $50. Marx apresenta uma segunda hipótese, a de que o comprador consiga comprar as mercadorias abaixo de seu valor a fim de vender. Se, nesta situação, ele perdeu, por exemplo, 10% como vendedor, antes de ganhar 10% como comprador, no fim, tudo permanece, mais uma vez, como estava anteriormente. Disto se extrai, diz Marx, que a criação de mais valor e, por conseguinte, a transformação de dinheiro em capital não pode ser explicada nem pelo fato de que uns vendem as suas mercadorias acima do seu valor, nem pelo fato de que outros as compram abaixo de seu valor. Os representantes da ideia de que o mais-valor provém de um aumento nominal dos preços ou de um privilégio de que o vendedor dispõe de vender a mercadoria mais cara do que seu valor, teriam de admitir a existência de uma classe que apenas compra sem vender, portanto, apenas consome sem produzir. Quando Marx fala aqui de um aumento nominal, ele está se referindo ao fato de que se afixa a uma mercadoria de valor X, por exemplo, R$50, o preço de R$60. Aparentemente, esta mercadoria aumentou o seu valor, mas, na verdade, a única coisa que se aumentou foi o preço. A mercadoria continua valendo 50. Por quê? Porque 50 é o equivalente ao tempo de trabalho social médio que foi incorporado na mercadoria. Prosseguindo a reflexão, Marx observa que o possuidor de mercadorias, André, pode ser esperto o suficiente para ludibriar seus colegas Bruno ou
educá-los de um modo que estes não possam oferecer uma retaliação, uma vingança. Mas isto não implicaria no aumento do valor das mercadorias em circulação, uma vez que o valor é dado pelo tempo de trabalho social médio materializado na mercadoria, e não pelo preço necessariamente afixado na mercadoria. Se André vende vinho a Bruno pelo valor de R$ 40, ou 40 libras, para pegarmos aqui a referência de Marx no texto, se André vende vinho a Bruno pelo valor de 40 libras e, na troca, compra cereais pelo valor de 50 libras, André transformou suas 40 libras em 50 libras, menos dinheiro em mais dinheiro, e sua mercadoria em capital. Porém, antes da troca, tínhamos vinho no valor de 40 libras nas mãos de André e cereais no valor de 50 libras nas mãos de Bruno, o que forma um total de 90 libras. Após a troca, continuamos a ter o mesmo valor de 90 libras. O valor em circulação não aumentou seu tamanho, apenas alterou-se sua distribuição entre André e Bruno. O que aparece como mais valor para um lado é menos valor para o outro. O que aparece como mais para um é menos para outro. Verifica-se, portanto, diz Marx, que a soma do valor em circulação não pode ser aumentada por nenhuma mudança em sua distribuição. Da troca de equivalentes, portanto, não resulta mais valor, e tampouco a troca de não equivalentes resulta mais valor. A circulação ou a troca de mercadorias não cria valor nenhum. Neste momento da investigação, Marx exclui deliberadamente da análise da forma básica do Capital as suas formas antediluvianas, ou seja, as suas formas anteriores, ou seja, a forma que o capital assumiu antes da produção de capital propriamente dita, da produção que vai estar na manufatura e, posteriormente, na grande indústria. Estas são as formas antediluvianas às quais Marx se refere, é a forma do capital comercial e a forma capital usurário. O capital comercial, como vocês sabem, é aquele que resultava de comprar produtos ou se apossar de produtos em uma região distante e vendê-los com alto lucro em outro território. Era o caso das grandes navegações. Se buscavam as especiarias em outras regiões e se voltava para a Europa, vendendo estas mesmas especiarias por preços exorbitantes. E o capital usurário é aquele capital resultante dos juros, quando se empresta esperando-se retornar mais dinheiro em razão daquele empréstimo. Daí dirá Marx, no capital comercial, os dois extremos, o dinheiro que é lançado no mercado e o capital que é retirado do mercado, são mediados pela compra e venda, pelo movimento da circulação. No capital usurário, que é o capital a juros, a forma dinheiro, mercadoria mais dinheiro é simplificada nos extremos imediatos. Dinheiro e mais dinheiro. Ou seja, empresto R$100 e um mês depois consigo de volta os R$100 e mais 100 resultante de juros. No capital usurário, a forma DM' é simplificada nos extremos imediatos D', como dinheiro que se troca por mais dinheiro, e por isso é inexplicável do ponto de vista da troca de mercadorias. É importante observar que Marx fará uma análise minuciosa do capital usurário do dinheiro a juros em um texto intitulado O Rendimento e Suas Fontes. Ele voltará a esta análise também quando desenvolver a investigação no próprio livro do Capital. Se o mais-valor
não pode ter origem, portanto, na circulação, de onde, então, surge este mais-valor? Considerando-se que a circulação é a soma de todas as relações de mercadorias travadas entre os possuidores de mercadorias, e que fora dela o possuidor de mercadorias encontra-se em relação apenas com sua própria mercadoria, o valor dessa mercadoria se limita ao fato de que ela contém uma quantidade de trabalho medida segundo determinadas leis sociais. Estas leis sociais vimos na análise do capítulo 1, que é o tempo de trabalho social médio. E quando Marx fala que o possuidor de mercadorias encontra-se em relação apenas com sua própria mercadoria, significa que ele produziu a mercadoria, mas se ele não for ao mercado, não consegue vender a sua mercadoria, trocá-la por dinheiro e, portanto, transformá-la efetivamente em capital. O dinheiro é apenas capital potencial. Para que ele se transforme em capital, é necessário que ele cumpra um determinado circuito de realização. É essa quantidade de trabalho social média, é essa quantidade de trabalho que fornece, diz Marx, a grandeza de valor de uma mercadoria, cuja expressão se realiza em moeda de conta, em moeda corrente, em dinheiro, num preço, por exemplo, 10 libras. O possuidor de mercadorias, claro, pode, por meio de seu trabalho, criar valores, mas não valores que valorizam a si mesmos. Ou seja, materializado um determinado tempo social de trabalho, aquela mercadoria tem o valor de X. O possuidor da mercadoria pode até mudar o preço da mercadoria, mas isso não altera o valor da mercadoria. Por exemplo, um produtor de mercadorias pode fabricar a mercadoria em 6 horas e outro produtor da mesma mercadoria fabricar aquela mercadoria em 2 horas. No entanto, a mercadoria produzida em 6 horas não vai valer mais do que a mercadoria produzida em 2 horas. Por quê? Porque a mercadoria produzida em 2 horas foi produzida dentro do tempo de trabalho social médio possibilitado pelo desenvolvimento das forças produtivas, enquanto que aquela mercadoria produzida em 6 horas terá que correr atrás, o produtor daquela mercadoria que é feita em 6 horas, terá que correr atrás para se apossar também das forças produtivas que permitam a ele produzir aquela mercadoria em 2 horas e, portanto, ter efetivamente o valor de 2 horas de trabalho social médio, que é aquele trabalho social médio existente na sociedade em determinado estágio do seu desenvolvimento. O possuidor de mercadorias pode aumentar o valor de uma mercadoria acrescentando ao valor já existente um novo valor por meio de novo trabalho. Por exemplo, transformando o couro em botas. O couro, para ser produzido, para ser vendido como couro, teve que ser extraído do animal, teve que ser curtido, teve que passar por um determinado processo de trabalho. Portanto, se acrescentou na pele do animal um determinado valor. Este valor é aquele materializado no couro. Ao se fabricar botas, o comprador do couro acrescenta novo valor. Mas este novo valor não está no couro, e sim nas botas. As botas vão representar a incorporação de mais tempo de trabalho social médio. O couro continua tendo o valor que tinha antes. Apenas ele serviu de matéria-prima para a fabricação de botas e, portanto, para que, a partir daquele valor, se produzisse um valor a mais, que é aquele contido nas botas. Voltando, portanto, à afirmação de Marx. O produtor pode aumentar o valor de uma mercadoria acrescentando ao valor já existente um novo valor por meio de novo trabalho, por exemplo, transformando o couro em botas. O mesmo material tem agora mais valor, porque contém uma quantidade maior de trabalho. Por isso,
as botas têm mais valor do que o couro, mas o valor do couro permanece como era. Ele não se valorizou, não incorporou mais valor durante a fabricação de botas. Produzida a mercadoria, o valor precisa se valorizar, ou seja, o valor precisa se realizar. Se faz necessário vender a mercadoria produzida. Porém, isso não pode acontecer se o produtor de mercadorias estiver fora da esfera da circulação. Portanto, se ele não travar contato com outros possuidores de mercadorias. Se ele não travar estas relações que vão resultar na venda da sua mercadoria, vai ser impossível que ele realize o valor contido na mercadoria, seja o valor contido no couro, seja o valor contido nas botas. E, por conseguinte, será impossível que ele transforme aquele valor em dinheiro ou em capital. Assim, se é um fato que o capital não pode ter origem na circulação, também o é que ele possa se efetivar, se realizar sem a circulação. Uma mercadoria que não se vende impede que o valor se realize, que o valor contido na mercadoria se concretize. Do percurso analisado, verifica-se, se conclui, portanto, que a transformação do dinheiro em capital tem de ser explicada com base nas leis imanentes da troca de mercadorias, de modo que a troca de equivalentes seja o ponto de partida. Portanto, que o ponto de partida seja o quantum de trabalho social médio contido em cada mercadoria, e que torna possível a comparabilidade entre elas. O possuidor de dinheiro, prossegue Marx, no sentido de concluir este item 2 do referido capítulo. O possuidor de dinheiro, que ainda é apenas um capitalista em estado larval, isto é, em embrião, tem de comprar as mercadorias pelo seu valor, vendê-las pelo seu valor e, no entanto, no final do processo, retirar da circulação mais valor do que ele nela lançara inicialmente. Aqui Marx está apontando que será extraído um mais valor no final do processo. É apenas em momento subsequente que ele apontará que este mais valor ele nasce do processo de exploração da força de trabalho, da existência de um tempo de trabalho social médio não pago. Sua crisalidação, isto é, a formação do valor, tem de se dar na esfera da circulação, pois é na circulação que se vende a mercadoria. E, ao mesmo tempo, não pode se dar na esfera da circulação, porque não é a circulação que acrescenta valor. Ela apenas realiza o valor, concretiza o valor contido em uma mercadoria. Essas são as condições do problema, diz Marx. E com isso, ele encerra, dando mais um passo em direção à compreensão da extração da mais-valia ou do mais-valor. São estas as observações que Marx realiza neste item 2 do capítulo 4, a transformação do dinheiro em capital. Item este que se chama Contradições da Fórmula Geral. Espero que a explicação tenha sido válida. Assinem o nosso canal, contribuam para o fortalecimento das nossas reflexões e, de nossa parte, continuamos aqui em defesa da sociologia e em defesa da ciência. Encaminhem as suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos continuar melhorando o nosso trabalho. Obrigado e até uma próxima.